Boa tarde a todos e a todas. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de vocês, assim como Ele é na minha. Que o Espírito Santo do Senhor venha a cada dia trazer forças e coragem para nós não desistirmos das nossas batalhas, enfim. Que esse Deus maravilhoso possa continuar nos abençoando e nos guardando e nos livrando de todos os males. Enfim, quero agradecer a todos vocês que estão me seguindo no TikTok. Pessoal, todas as pessoas que estão me seguindo no TikTok, eu estou seguindo de volta, certo? Podem ficar tranquilos, que eu sempre estou lá, eu vou olhando. Quem está me seguindo, eu estou seguindo de volta. Porque a reciprocidade é tudo, né? Poxa, eu sigo ela não me segue. É chato isso. Então podem me seguir, que eu estou seguindo todas as pessoas de volta. Enfim, quero agradecer também a todos que estão se inscrevendo no meu canal, que estão indo lá assistindo, que estão compartilhando os vídeos. A minha gratidão é muito grande, mas a gratidão do Senhor é mais ainda. Porque quando a gente propaga a palavra do Senhor para o mundo, quando a gente dissemina o nome de Jesus para as outras pessoas, nós estamos fazendo com que Jesus Cristo sempre esteja do nosso lado, levando conforto, levando a palavra amiga para as pessoas. Porque nesse mundo que nós estamos vivendo atualmente, a gente tem que parar para perceber que esfriou o amor, esfriou tudo, as pessoas não se importam mais umas com as outras, enfim. Tá um mundo caótico, então quando a gente puder propagar o amor, levar a palavra de Deus, levar um conforto para esses corações tão atribulados, vamos fazer isso. Vamos compartilhar, enfim, falar de Deus, falar do amor de Deus por nós, porque esse Deus que a gente serve é um Deus verdadeiro, um Deus de tantos milagres, de tantas coisas boas, que acho que não tem dinheiro no mundo que pague tanto amor que Deus tem por nós. Não tem nem comparação, não tem preço. Não tem preço. Não é verdade? Então, sem mais delongas, vamos curvar a nossa fronte, vamos invocar a presença do Espírito Santo para que se faça presente em mais um dia da nossa leitura bíblica. Amém? Senhor Pai Santo, amado e querido, venho neste santo momento, Senhor, pedir a Tua santa presença para mais um dia da nossa leitura bíblica. Pai, te pedimos, Senhor, que abra os nossos corações e as nossas mentes para recebermos a Tua palavra, para alimentarmos, Senhor, a nossa alma, para alimentarmos a nossa fé. Porque atualmente no mundo que estamos vivendo, Senhor, cada dia menos a fé fica escassa, Senhor. Cada dia cremos mais. Cada dia, Senhor Jesus, que as coisas ficam muito mais difíceis. Então, meu Pai, que o Senhor sempre esteja do nosso lado, nos dando força para vencer todas as batalhas, Senhor, que nós temos para vencer. Porque sem Ti nada somos e nada temos. E não cremos, Senhor Jesus Cristo, em coisas desse mundo, mas que creamos sempre em Ti, no Teu amor por nós. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu Jesus, por tudo. Neste momento eu invoco a presença do Espírito Santo, Senhor, para que Ele se compareça, Senhor, para que Ele desça, inspire, Senhor, para que eu possa falar, para que eu possa tocar nas pessoas, para que eu possa orar, fazer uma oração sincera do fundo do meu coração, para que eu possa, Senhor Jesus Cristo, fazer 1% de todo 100% que o Senhor faz pelas nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Vem, Espírito Santo, vem abrir a nossa mente e o nosso coração para receber a Tua palavra. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá. A controvérsia sobre a circuncisão de gentios, capítulo 15. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda em não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, fazendo, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. A reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém.
Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. O parecer de Tiago. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus. Primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. A decisão enviada a Antioquia. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas chamado Barsabas e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios de Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados, Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais que vos abstenhais, das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes saúde. A leitura da mensagem. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. A segunda viagem missionária, separação entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo e Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendando pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Paulo leva consigo a Timóteo, capítulo 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho dos irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos.
e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. A visão em Troade. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bítinia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo em Filipos, Lídia convertida. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentado-nos, falamos às mulheres que para ali tinham corrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiátira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. A cara de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Paulo e Silas açoitados e presos. Vendo seus senhores que eles desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades e, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoitos, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu, os pés no tronco, por volta da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. A conversão do carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora, na noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Paulo e Silas livres da prisão. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade, agora pois saíde em paz. Paulo, porém, lhes explicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles, lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Concluímos mais uma leitura. Nós vimos aqui quantos prodígios, Paulo e Barnabé fizeram.
foram presos, foram açoitados, mas Deus enviou um anjo que abriu as portas dos cárceres, que até o carcereiro quis suicidar-se, mas eles, ao estarem ali, diz: nós estamos aqui, nós e todo o povo. E não deixaram que o carcereiro se suicidasse. Levaram esse homem à conversão, né? Ele perguntou como era que ele podia ser salvo. Então ele foi batizado, ele e toda a família dele, toda a casa dele. No outro dia os pretores foram lá, anunciaram a liberdade deles, mas eles, sabendo que eram cidadãos romanos, então eles foram também, questionaram: venham nos dar liberdade pessoalmente. Então, quando eles descobriram que eram cidadãos romanos, pediram desculpas, tentaram, enfim, como a gente diz hoje, tentaram tapar, abafar o caso, como diz a história, né? Para que não caísse na boca, acho que dos maiores, né? Porque eram pessoas, cidadãos romanos, eu creio que eles não poderiam ter feito isso. Mas, enfim, qual o aprendizado de hoje? Por muitas vezes você vai ser agradecido e elogiado pelo que tu faz, pela tua palavra, mas por muitas vezes você vai ser julgado pelas suas atitudes, pelas suas palavras, e nem todo mundo vai gostar. Vai te julgar, vai te humilhar, enfim. Não tenham medo quando forem falar do amor de Deus. Preguem, falem, sem medo de serem julgados, torturados, maltratados. Porque lembre-se que vocês estão tratando com o Deus Altíssimo. Vocês estão fazendo a obra do Deus vivo. Porque Ele não é morto, é um Deus vivo. Lembrem que há recompensa para todos aqueles que morrem pela palavra do Senhor. Não é fácil. Como eu já falei para vocês muitas vezes, já fui taxada de louca. É louca! Não que eu sou louca assim, mas sou louca pelo amor de Deus, sou louca pelo amor de Jesus por mim, porque Ele é para comigo. Tenho passado por tantas decepções, por várias coisas, mas eu sei que Deus tem me livrado de tanta coisa, meu Deus, que eu não tenho como, meu Deus, agradecer por tanta bênção que Deus tem feito na minha vida, por tanta coisa que Ele tem me livrado, por tantas coisas que Ele tem me mostrado. Então não tenhamos medo, meus irmãos, de falar do amor de Deus, de pregar a palavra. Não é porque você não está sentado no banco de uma igreja todo dia que você não é cristão. Eu sou crente. Crente é todo aquele que crê em quê? Em Deus, na existência de Deus, na palavra de Deus. Eu sou crente. Antes de eu sentar no banco de uma igreja, eu tenho que fazer do meu coração um templo de Deus, para que Ele habite aqui dentro de mim. Não adianta eu me sentar no banco de uma igreja com meu coração impuro, com aquela, entendeu? Eu não vou mentir para vocês, faz muito tempo, faz muitos anos que eu me sentei no banco de uma igreja. Mas isso não quer dizer que eu não ame a Deus. Eu sei, como diz a história, que eu estou fazendo um julgamento às vezes muito errado, que eu não me sinto confortável, a verdade é essa. Principalmente quando eu vejo extorquindo as pessoas, né, que é ganância, dinheiro, enfim. A fé não se compra e os milagres não se vendem. Que é de graça, Deus nos dá de graça. Então o nosso mínimo retribuir é evangelizar, é resgatar essas almas perdidas para o Senhor, é ganhar almas para Deus. Acho que é isso que Deus quer da gente. Nós façamos o bem sem olhar a quem. Que quando a gente estendeu a mão para um, que a nossa outra mão não veja para se vangloriar. Que tudo que acontece é para a honra e glória do Senhor Jesus. Ô meus irmãos, não deixem de pregar a palavra, não deixem de falar do amor de Deus, não deixem de fazer suas obras de caridade, por julgamento, por serem taxados, enfim, de muitas coisas. Então nós vimos que os apóstolos foram perseguidos, mortos, torturados cruelmente pelo amor, para falar do amor de Cristo, para pregar o Evangelho do Senhor. Então não deixe de pregar o Evangelho do Senhor por medo de retaliação, por medo de ser perseguido. Sofra, mas sofra sabendo da certeza que Deus está do teu lado. E você vai ter sim o mérito de quando tu for julgado, Deus vai dizer: ó, esse filho meu morreu por mim. Então deixa eu separar aqui um cantinho. Vem meu filho pra cá. Imagine aí Deus falando isso pra gente. Você quer mais o quê, meu irmão? Então vamos lá propagar o amor, o Evangelho do Senhor. Amém? Então vamos agora fechar os nossos olhos, orar e agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Porque pra mim faz toda a diferença quando eu sento aqui pra falar um pouco com vocês, para que
Eu sinto essa sintonia, essa conexão com Deus. Eu sou muito mais conectada com Ele. Amém? Então vamos lá fechar os nossos olhos, curvar a nossa fronte. Senhor Pai Santo, amado e querido, venho neste santo momento, Senhor, te agradecer. Te agradecer pelo santo dia de hoje e te consagrar, Senhor, as nossas vidas. Nos consagramos a Ti, Senhor. A nossa vida, a vida dos nossos familiares, a vida dos nossos amigos e todas as pessoas pelas quais nós amamos, e aquelas pessoas que nos cercam, Senhor. Muitas distantes, outras perto, aquelas pessoas que gostam da gente, aquelas pessoas também que a gente não gosta ou que não gostam da gente, enfim. Que o Senhor resplandeça a Tua luz, meu Pai, a luz da Tua face. Que o Senhor enche os corações de amor, que o Senhor enche os corações de contrição, de paz, de misericórdia, de alegria, de felicidade. Que essas pessoas abram a boca e não tenham medo de falar da Tua palavra, Senhor. Com medo do que vai acontecer de serem julgadas. Que elas tenham muito amor, Senhor, em falar de Ti. Porque o que vem de Ti, Jesus, é tão bom, é uma paz, é uma felicidade, é tanta coisa boa que eu não tenho nem como falar. Se eu passasse um dia inteiro, eu não falava nem 1% de todas as grandezas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por tudo, Jesus, por não nos deixar faltar o pão de cada dia. Naqueles momentos difíceis de tristeza, o Senhor está do nosso lado dizendo: ei, filha, eu estou aqui. Confia em mim que vai dar tudo certo. Ô, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Eu te agradeço por tudo que somos e tudo que temos, Senhor. Neste exato momento eu te peço, Senhor, que derrama o Teu amor sobre o mundo. Que transforma vidas. Que o Senhor venha a mexer, Jesus, que fazer um reboliço na vida de tantas pessoas que estão precisando da Tua presença, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo. Abençoa, Jesus, abençoa todas essas pessoas, meu Deus. Todas as pessoas que estão aqui dentro do meu coração, Jesus. Oh, Pai. Muitas estão distantes, mas mesmo assim elas se fazem presente dentro do meu coração. Então que o Senhor abençoe, abre os caminhos, abençoe a vida, Jesus. Ah, Pai. Toma a oração de cada uma dessas pessoas. Eu não sei por quais momentos difíceis elas estão passando. Mas que o milagre venha acontecer na vida delas, assim como acontece na minha. Mas que elas se lembrem de dar o testemunho, Senhor, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Porque tudo que acontece nas nossas vidas é para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Unicamente para a Tua honra e Tua glória. Que nosso papel aqui no mundo, Senhor, não seja só de seres humanos inúteis, mas que nós tenhamos utilidade, Senhor. E principalmente utilidade para pregar o Teu amor e a Tua palavra, Jesus. E aumentar a fé desse povo. Povo que muitas vezes esqueceu da Tua palavra, Jesus. Povo que muitas vezes perdeu a fé por várias circunstâncias. Oh, meu irmão, não perca a tua fé. Eu não sei pelo momento que você está passando, mas creia que é passageiro. Se nós somos passageiros, imagine a fase que nós estamos passando das nossas vidas. Oh, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu lhe peço humildemente, Senhor Jesus Cristo, que toma as nossas orações e eleva até o Pai. Roga por nós, Teu povo, Senhor Jesus Cristo. Intercede por nós para que Deus, nosso Senhor, tenha misericórdia e se compadeça de nós, fazendo-se presente, derramando a Tua bênção, a Tua glória, a Tua unção sobre as nossas vidas. Ô Senhor, se necessário for, nos quebra e nos molda novamente, para que nós saibamos que só Tu és Deus e só Tu é capaz de remover toda pedra do nosso caminho. Então remove, Senhor, as pedras que estão impedindo de nós prosseguirmos a nossa caminhada. Aumenta a nossa fé, Senhor. Eu creio, Jesus, mas aumentai a nossa fé. Muito obrigado por tudo, Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor permaneça sobre nós, nos dando força, para que não desistamos dos nossos sonhos nem dos nossos objetivos. Muito obrigado, meu Deus, por tudo. Toda a honra e toda a glória ao Teu santo nome. Obrigada, meu Jesus. Obrigada. É o que eu lhe peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, muito obrigado por se fazerem presente em mais um dia da nossa leitura bíblica. E que o Espírito Santo do Senhor venha restabelecer a tua vida, venha encher o teu coração de muita fé e de muito amor. E lembre-se, só Deus cura, só Deus salva, só Deus liberta. E só Jesus Cristo é o nosso intercessor. Ore, meu irmão, jejue, fale do amor de Deus para aquele próximo. Fale, meu irmão e minha irmã. Não tenham medo de serem julgados, de serem taxados de loucos, de serem perseguidos. Se necessário for, deem sua vida por Deus. Porque vocês podem ter certeza que Ele tem um lugar reservado para todas aquelas pessoas que pregam a palavra dele, são perseguidas e muitas são mortas. Porque morreram fazendo a obra.
que é pregar o Evangelho. Então fiquem todos com Deus e que tenham uma ótima tarde, uma ótima noite. E que Deus venha restituir, te dar amor, te dar muita fé, muitas coisas boas em vossas vidas. Amém. Beijo no coração de vocês e até amanhã, na presença do Espírito Santo.